Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Êxodo 16, versículo 4 a 6, diz assim: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Versículo 6. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer: Vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Aí pula para o 14 agora. Diz assim: Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Veja que o próprio Moisés, falou que aquilo era um pão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa manhã nós estarmos em Tua casa, aprendendo, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos entender, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, mudar nossos comportamentos, ó Pai, naquilo que Tu queres. Que seja assim, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você leu que Deus, de propósito, os provou, deixando eles ficarem um pouco de tempo sem alimento? Você percebeu isso? Nós lemos? Deus provou eles de propósito, tá? E aí ele vai e depois promete que irá sustentá-los com um pão que cairia do céu. Aí eu vou dizer duas coisas para você. Deus não muda, está escrito lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, tá? Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo. O que acontece é o seguinte: do jeito que ele fazia antes, ele continua fazendo. Você pode passar por sufocos de vez em quando, para que a sua fé seja testada. Porque Deus não muda. Ele faz a mesma coisa. Só que ele promete a você, e as pessoas falam muito das promessas, mas não falam da prova, do teste, falam só das promessas. E aí você fica fraco e não entende. Poxa, mas tem a promessa. Por que não acontece nada comigo? Deus deixa você e Ele faz a promessa de que Ele vai dar o sustento. Para que você tenha um exercício da sua fé. Seja exercitado na sua fé, tá? Eles não sabiam o que era o pão que desceria do céu. Eles não sabiam. Foi feita uma promessa, eles não sabiam, não conseguiam imaginar o que ia acontecer. Na verdade, o nome, nós sabemos, nós lemos aqui, que foram os próprios que deram o nome, não foi nem Deus que deu o nome, maná. Tá? Eles não sabiam o que era, do que era feito, e nós temos uma descrição, que diz que parecia como um bolo ou um pão amassado e doce. Parecia algo feito de coentro, tá? Eles receberam, e no início da jornada, foi que eles receberam isso, e nesse início da jornada, eles não esperavam ficar 40 anos no deserto. Porque, como eu já disse algumas vezes, você em linha reta, mesmo com carroça, boi, não sei o quê, você atravessaria em 2 semanas. Esse é o cálculo, tá? Em 2 semanas você sai do Egito com mulher, filho, carroça, boi, ovelha. 2 semanas você chega do Egito andando até Canaã, até Israel, tá? Eles não sabiam, foi logo no início. Começou o maná logo no início desses 40 anos, tá? Eles não sabiam que iam ser sustentados por 40 anos. Talvez, às vezes a gente pensa assim, mas isso aí é muito tempo para Deus fazer isso.
Talvez se eles soubessem, eles iam ficar menos crentes ainda, né? Se eles soubessem, 40 anos vai cair pão do céu. Duvido, 40 anos não é possível. Né? Você já fez isso? Isso não é possível. Pois é, eles foram sustentados por 40 anos com pão caído do céu, tá? Até entrar na terra prometida, está lá em Josué, né? Está escrito lá em Josué, eu vou só falar para você citar, eu não peguei o versículo para ler. Josué, capítulo 5, versículo 12. Um dia, depois de eles comerem o fruto da terra, maná cessou. Até eles entrarem lá, tinha maná. Comeram fruto da terra, do lugar onde eles tinham que chegar. Depois de 40 anos, cessou o maná, tá? Então, essas coisas para você entender, né? Durante 40 anos, eles foram sustentados. Nós estamos no deserto, indo para Canaã celestial. Isso lembra uma música antiga, né? Nós estamos no deserto indo para o céu, para Canaã celestial. E nós somos, se nós crermos, somos e seremos sustentados por Deus a cada dia. Não 40 anos, mas se você viver até os 80, vai ser 80 menos a idade sua. Meu filho vai ser sustentado por 65 anos. Ele tem 15. Vai ser mais do que os homens no deserto. Se você crer, o resto dos seus dias você vai ser sustentado por Deus. Amém. Mesmo que a gente não entenda de onde virá, nem o que virá. Entenda, eles não sabiam que ia vir. Mas Deus sustentou eles. Como nos sustentará também a cada dia. Só que às vezes Ele nos deixa passar por um pouco de fome. Nos deixa passar por um problema, por uma prova. Né? No versículo 4 foi o que a gente leu. Quando disse isso, versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés. Deus falou a Moisés. Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Deus nos põe à prova para ver se a gente segue ou não. Ele continua fazendo do mesmo jeito. Ele continua mandando maná do mesmo jeito. Mas Ele continua provando a gente do mesmo jeito. Mas depois, quando nós cremos, Ele nos sustenta todos os dias da nossa vida. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Você crê nisso? Diga aleluia. Aleluia. Sabe, eu quero que você pense, eu quero trazer você a pensar, né? O que eles passaram e o que nós, por vezes, passamos também. Como eu falei, Malaquias 3,6 diz que, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Deus é o mesmo. O que é interessante é que eles olhavam para o céu e o que eles viam? Alguém já foi num lindo dia de sol, num lugar descampado e olhou para o céu? O que você vê? Nada. Não vê nada, não tem objeto. Vê o azul. Você não pode nem afirmar que é o céu. Vê um azul. Mas não tem nada. Eles não viam nada. Nem nuvem. Veio o pão do céu e não tinha uma nuvem para dizer, é a nuvem que a água vai transformar no caminho em pão. Não tinha nem nuvem. E não tinha nada. Eles estavam sem nada. Então, no deserto não tinha nada. Como é que pode cair algo se não tem nada em cima? Se não existe de onde cair, se não existe o que cair, como é que pode cair algo do nada? Pois foi isso que aconteceu. Caiu algo do nada. Isso lembra uma outra música. Outra música, porque Deus faz do nada. Sabe, se eu digo para você vir à frente para orar por você, você está me vendo, você consegue imaginar o que eu vou fazer, ele vai impor as mãos, né? Vai orar sobre mim, vai orar por mim, né? Se nós estamos no estacionamento, e preste atenção no que eu vou falar, primeiro eu falei de mim, agora se a gente estiver no estacionamento, e alguém chegar para você e disser assim, vamos no meu carro,
você vai estar vendo o carro. Primeiro você viu a mim, que estou aqui. Depois você vai ver o carro, certo? Se nós estamos na praia e eu digo para você, tome cuidado com as ondas, você vai estar vendo o mar. Todas essas situações você está vendo algo, né? Sempre você vê algo, ou pessoas, ou objetos, instrumentos, equipamentos, ou a natureza. O maná era para eles misterioso por causa disso. Eles não podiam ver nada. Como nós olhamos, né, muitas vezes para a nossa vida e não vemos possibilidade alguma. Outra música. Você olha e não vê para a sua vida possibilidade alguma. Não tem possibilidade. Você não vê uma pessoa para te ajudar. Não tem ninguém para me ajudar. Você não vê uma forma, né? Um instrumento para extrair. Vou extrair ouro aqui. Você não vê uma pessoa, você não vê um instrumento. E você não vê ouro brotar, você não vê alguma coisa que te dê valor, que faça você subsistir. Você não vê nada às vezes. Você só vê a enrascada em que você está. Muitas vezes na nossa vida a gente só vê o nada. Não vê possibilidade alguma. Eles olhavam para o céu, não viam Deus. Não viam Deus. Eles olhavam, não tem nada no céu. Eles não viam a face de Deus, né? Aquele que fez a promessa, eles não viam. Então, eles não tinham alguém para olhar, para ver. É Ele que vai me trazer. Eles não viam uma caravana cheia de comida, né? É a caravana. Deus fez a promessa. Eles não tinham nada. Deus nos promete e muitas vezes nós não temos nada. E porque nós não temos nada, nós não acreditamos no Deus do impossível. Por não ter nada, você não está enxergando. A gente não acredita no Deus que fez isso aqui existir, gente. Para isso aqui fazer, olha, tem que ter meu olho olhando, meu cérebro calculando, tem que ter sangue mandando, músculo contraindo. Esse Deus que fez isso aqui do nada, é o mesmo Deus que não muda, que está sobre a nossa vida. E a gente perde muitas vezes porque não passamos na prova do nada. O nada é o nada, mas Ele é o Deus que faz do nada, né? Existe um termo em latim, ex nihilo, significa fez do nada, né? O Fiat, né, fez a luz, né, e ex nihilo, ele fez do nada existir. Então, nada parecia possível, presta atenção, nada não parecia possível a promessa daquele Deus invisível ser concretizada. Antes dele receber o maná, eles não tinham nada. Não viria da capacidade humana. Eu vou pegar areia, assar, então eu sou químico, eu vou transformar areia, no máximo você ia transformar areia em aula de química, vidro. No máximo, né? Em pão não vai. Então, não tinha uma capacidade humana. A natureza não estava ajudando. Eles olhavam em volta e só tinha montanha e areia, né? E, eles não tinham ninguém para trazer comida para eles. Pelo contrário, onde eles passavam, queriam matá-los. Certo? Queriam guerrear, eles não queriam eles por perto. Aí eu quero que você pense em duas coisas. Que você precisa perceber. Deus criou o maná, ouça o que eu vou dizer, e fixe isso. Deus criou o maná naquela hora. Você já parou para pensar isso? Não existia o maná. É um elemento novo, maná. Até hoje a gente não sabe. A gente tem a descrição, mas cadê o maná? Onde é que você vê maná? Você vê cair maná do céu em algum lugar? Deus criou na hora, gente.
Isso é um mistério, isso é uma coisa tremenda. E a gente lê como se fosse uma coisa normal, caiu maná do céu. Deus criou maná naquela hora por causa deles. A gente cantou essa música, Carol não sabia? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe, ele fez o que ele quis, na hora que ele quis, ele fez para dar para aqueles homens. Não existia maná antes. E não existiu depois. Tanto que ele manda, se você for ler na Bíblia, ele manda juntar um pote, guardar. Está escrito, a gente acho que leu aqui. Leu aqui hoje não. Que ele mandou guardar não, né? Mas está aqui. Está nesse capítulo. É que eu selecionei os versículos, né? Então ele manda guardar para que gerações futuras soubessem o que era maná, aquele elemento novo que Deus trouxe. Ele fez existir o que não existia. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus criou um elemento novo que eles chamaram de maná. Deus permitiu que eles dessem o nome. Esse é o primeiro mistério. Então, preste atenção, ele criou algo novo naquela hora. O segundo é que o maná veio diretamente das mãos de Deus. Preste atenção. Não tinha nem nuvem. Né? Não foi assim, Deus transformou a água da nuvem em maná. É como se não tivesse nada. E Deus abriu a mão e caiu. E caía todos os dias. Então a gente tem que entender isso para trazer para a nossa vida. Deus pode criar do nada alguma coisa. Para nós. Para nós. E a segunda coisa que a gente tem que entender é que não precisamos de pessoas, não precisamos de instrumentos, equipamentos, nós não precisamos da própria natureza, porque Ele pode abrir a mão e fazer, como está lá em Malaquias 3:10, fazer cair bênçãos sobre nós. Gente, não dependemos em nada de coisa nenhuma, nós dependemos de Deus. Ele não tirou a água da nuvem, ele não tirou ouro, não tirou da areia, não tirou de animais, veio das mãos dele. Deus pode fazer qualquer coisa por nós também. Amém? Você vê como o conhecimento, eu estava hoje de manhã, a aula, né, o estudo no CETEP foi sobre isso, né? Fruto do Espírito. Uma das coisas que eu falei, você recebe o caráter cristão, você amadurece, né? Você tem os frutos do Espírito pelo conhecimento. Existe um versículo na palavra que diz que a minha igreja morre por falta de conhecimento. Nós precisamos saber as coisas. Assim como aquela informação que eu falei sobre, né, o número da besta um pouco antes, eu vou dizer a mesma coisa para você. Você precisa saber, entender o que foi que aconteceu, para você entender que isso pode acontecer na sua vida, já que Ele é um Deus que não muda, palavras do Senhor, né? Então, Ele simplesmente não precisa de condições anteriores, Ele não precisa de situações anteriores, Ele não precisa de pré-requisitos, não precisa, Ele simplesmente faz acontecer. Amém? Creia nisso, porque Ele faz por nós também. Algumas vezes nós passamos sufoco. Algumas vezes nós passamos. A gente está sendo provado. A gente tem que ter a paciência para esperar o dia seguinte. E no dia seguinte, caiu o maná do céu. Se você desistir, se você tirar a sua vida, se você... qualquer outra coisa, você não vai ver o maná, porque ele só vai vir no dia seguinte. Não no próprio dia. E você precisa crer que ele vai vir no dia seguinte. E como eu falei, eles tiveram o dia seguinte durante 40 anos. É muita coisa. E como eu falei, Deus não falou isso para eles, senão eles iam desanimar. Eles iam pensar, mas o maná caiu um dia, tudo bem, uma semana. Olha, o raciocínio humano é terrível, né? Não, um mês Deus até vai tolerar, não sei o quê, mas 40 anos, sabe? Você talvez tenha pensado que eu terminei tudo, mas eu ainda não terminei. Falta um pouco, né, uma pequena parte dessa inspiração que eu creio que Deus me deu, tá? Para trazer essa manhã. Descobrir o que foi e o que é o maná
é descobrir a bênção que virá a você sem que haja a noção de onde virá. Vocês entenderam? Nós descobrirmos o que é o maná, entendermos o que foi o maná, é nós descobrirmos que virá a bênção para nós, independente de nós sabermos ou não de onde ela vem. E a gente pode crer que ela vem direto da mão de Deus. Ponto. Não precisamos pensar em equipamentos, em nada, pessoas. Mas eu pedi a Deus isso. Quem será que vai me trazer? Você pode ser que não seja quem será, e sim o que será que acontecerá. Então é bobagem. Como é difícil para a gente crer assim, né? Foge da nossa lógica. Sabe, não tem lógica, não é para ter lógica mesmo. Nós temos uma tendência a imaginar como. Como é difícil a gente não ficar tentando imaginar como Deus vai fazer. Quem Ele vai mandar, né? Aí você pensa assim, e aí foi uma pessoa que falou isso para mim, que eu botei isso aqui por causa disso, né? Como é que Ele ressuscita um corpo já apodrecido? Mas como? Isso aí não. Jairo já cheirava mal. Ele estava apodrecido. Aí a pessoa, não foi isso que a pessoa falou, não. Falou assim, não, olha só. Não, tudo bem. Mas depois de cremado, não. A pessoa sabe o que eu falei. Depois de cremado, não. Eu trouxe essa imagem aqui por causa disso. Não, depois de cremado, não. Eu não vou acusar, não. Mas pode, depois de cremado. Pode, depois de cremado, porque a gente fica imaginando como. Meu Deus, se Ele fez a terra e tudo que não é lá, do nada, por que Ele não pode fazer as cinzas retornarem? E com o mesmo rosto, claro que sem rugas, porque quando Ele faz perfeito. Eu estou falando, quando Ele faz perfeito. Se você já foi curado de algo, você já percebeu isso. Quando Ele faz, Ele melhora ainda o que era antes. E eu estou falando do que eu sei disso. Então, sabe, ainda vai ficar mais bonito. Vai sair da cinza e ainda vai ficar mais bonito ainda. É isso que Deus faz. Não tem que pensar como é que Ele vai fazer. Por quê? Ele faz. Aí Ele tira, eu vou chutar um número aqui, tá? Só um chute, não tem escrito na Bíblia. Ele faz 50 litros de azeite saírem de uma botija, talvez de 1,5 litro. Como? Aí a gente fica, não. Peraí, não tinha fundo, aí veio da terra. Caramba, gente. Deus faz porque faz como Ele faz, não tem que pensar como. Ele faz o apodrecido ficar normal novamente, foi Lázaro. Ele faz uma botija de 1,5 litro dar 50 litros. Ele faz 5 pães e 2 peixes alimentarem, em vezes diferentes, 3.000 e 5.000 pessoas. Mas como? Não interessa. Vem de Deus, Ele que fez. E a gente fica como e perde a fé. Como é que isso vai ser resolvido? Não sei. Eu não sei se você entendeu, mas como é que isso vai ser resolvido? Não sei. E não interessa. Eu só não tenho raiva de quem sabe, mas... Conhece a expressão? Não sei, não quero saber... E tenho raiva de quem sabe? Não, raiva de quem sabe não. Porque quem sabe é Deus, não pode... Mas, sabe, a gente fica imaginando... A resposta para isso, do descobrir o maná, a resposta é descobrir quem é o Deus do maná. A resposta é a gente entender quem é Deus, saber do seu poder. Você descobre, pela natureza do maná, que ele era um elemento novo. Mas Deus fez todos os elementos que você conhece. Por que Ele não pode fazer um elemento novo? Por que Ele não pode trazer a você, do nada, um diamante para você vender? Aí, eu vou ser enganado se eu vender diamante, porque eu não conheço diamante, eu não entendo. Aí Ele vai te dar um diamante, aí você vai achar que é um pedaço de vidro. Sabe? A gente precisa
A gente precisa entender Deus. A gente precisa saber que Deus é maravilhoso, receber a bênção e entender o que Ele está fazendo. Nós precisamos crer no Deus do maná, aquele que tudo pode. Você pode repetir comigo? Deus tudo pode? Ele pode fazer cair maná sem ter uma nuvem no céu. Uma nuvem. E a terceira coisa que nós precisamos entender, para que o maná caia na nossa vida, o título que eu dei para essa pregação é creia e aprenda, ou aprenda e creia, tanto faz, né? O maná cairá. Se você entender. Se você entender. A terceira coisa que nós precisamos entender, né? Precisamos saber e confiar, é que o maná cairá todos os dias da nossa vida. E se ele não cair, como não caiu nos primeiros dias lá no deserto, e você passar por um pouco de fome, saiba que você não vai passar por um sufoco maior, uma promessa, do que você pode aguentar. Então, se preocupar, por quê? Se está passando sufoco, simplesmente pede a Deus, Deus, faz passar de mim, né, esse cálice, faz passar de mim essa provação. E Ele vai fazer. Com Jesus precisava morrer na cruz por nós, tá? Você não precisa morrer por mim, nem por ninguém. Você só precisa crer nele. Então, você entendendo isso, você vai entender, né? E confiar que Deus cria o que nós precisamos, de onde quer, como quer, né? E nós temos que entender que a nossa ansiedade nos atrapalha nessa hora de confiar nisso. Como é difícil conviver, né, a nossa fé com a nossa ansiedade. É muito difícil. Aí eu vou te facilitar. Eu quero que você abra em João capítulo 6, versículo 30. João 6, 30. Acharam? Amém. Nós vamos ler até o 35. Diz assim: então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? 31. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. 33. Pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. Então Jesus lhe declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ouça o que eu vou dizer. Eu vou repetir para você que nós precisamos confiar em Deus, que o maná virá todos os dias. Jesus vive em nós. Jesus vive em nós. Ele é o pão da vida. Ele é o maná, no sentido espiritual, só que Ele vivendo em nós. E preste atenção no que eu vou dizer agora. Através de Jesus foram feitas todas as coisas. Nós cantamos isso aqui também, né? Através de Jesus foram feitas todas as coisas. Ele é o verbo. Ele realizou. Ele fez surgir. Deus mandou, né? Deus deu a ordem e Ele fez. Sabe? Mas, por ser Ele... Ouça o que eu estou dizendo. Isso aqui, que jamais teremos sede, jamais teremos fome, é no sentido espiritual. Mas se você imaginar que Jesus está em nós, o Senhor de todo o universo, através do Espírito Santo, está em nós, nós podemos ter todos os dias
nós teremos todos os dias aquilo que nós precisamos. Porque o Criador do universo está em nós. E aí, eu vou me permitir fazer essa correlação, sair do espiritual para o material. Você nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. Materialmente falando. O versículo é espiritual, mas entenda o que eu estou dizendo. Se Jesus vive em nós, e Ele é aquele que executa todas as coisas, nós não precisamos passar fome ou sede. Amém? Então, creia nisso. Creia nisso. Porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso do universo. Amém? Vamos ficar de pé? A igreja perece porque não tem conhecimento, tá? Se você entendeu essa mensagem, você entendeu o que é o maná, o que é o Deus que fez o maná, que Deus faz do nada aparecer as coisas, você vai ter fé suficiente para viver a sua vida com menos ansiedade e crendo mais no poder dele. Amém? Porque o Senhor pensa nisso. Do universo vive, aqui em você. Você é o templo do Espírito Santo. Tá? Vamos orar. Senhor, eu te peço, Pai, que tu venha, Senhor, de uma forma especial nessa manhã. Senhor, tu sabes, ó Pai, o porquê da mensagem. Tu sabes, Senhor, todas as coisas, Pai. E eu te peço, Senhor, traz a fé, Senhor. Traz, Senhor, a fé, a confiança, Pai. Eu te peço, Senhor, não deixe que as coisas, Senhor, venham sobre nós e nos façam, Senhor, ansiosos, nos façam, Senhor, descumprir a Tua palavra, Senhor, os Teus mandamentos, Senhor, por ansiedade, por falta de fé, Senhor. Que nós possamos entender e viver isso, em nome de Jesus. Amém, Pai.